É uma alegria muito grande poder estarmos aqui nessa noite adorando ao nome do Senhor. Os agradecimentos ao meu pastor, a missionária Fabiana, que nos expôs esse convite. Que Deus abençoe, hein, amados? Aos companheiros que estão aqui, Deus abençoe pela intercessão. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra nessa noite para falar aos nossos corações. Não foi nada mecanizado, nada programado, pois a palavra vem do céu nessa noite. Eu tenho certeza que depois de ouvir a palavra do Senhor, a sua vida não vai ser mais a mesma. Porque a palavra do Senhor, ela muda, ela transforma, ela regenera. E eu já quero liberar uma palavra profética antes de começar a ministrar. Você que entrou aqui nessa noite enfermo, você vai sair curado. Você que entrou aqui triste nessa noite vai sair alegre. Você que entrou aqui nessa noite preocupado vai sair daqui contente nessa noite. Porque a palavra de Deus não volta vazia em nossa vida. A palavra de Deus vai causar efeito sobre a sua vida nessa noite. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, vamos abrir as Escrituras Sagradas no tema em que nós lemos aqui nessa noite, em Atos dos Apóstolos. Eu já estou acostumado aqui em ouvir e ministrar sobre Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Que estratégia que Deus deu ao nosso pastor. Que Deus abençoe. Eu tenho visto Deus a cada dia falar de uma forma, de maneira extraordinária aqui em nosso meio. Glória a Deus. Queridos, para quem encontrou, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, vamos ler versículo 55 e versículo 56. Nos diz assim a palavra do Senhor: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava assentado à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está sentado em pé, à mão direita de Deus. Somente até aí, queridos. Glória a Deus. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, onde Lucas escreve, e Lucas vai começar a enfatizar sobre a ação do Espírito Santo sobre a amada igreja, sobre a igreja primitiva. Nós vamos ver de que forma, a forma em que Lucas, ele começa a falar tanto dos testemunhos, quanto das pessoas que foram marcadas pelo Espírito Santo. E nós vamos ver a maneira em que o Espírito Santo tratou, a maneira em que o Espírito até nos dias de hoje continua trabalhando em nossas vidas. Aonde nós acabamos de ler, é sobre Estevão, o primeiro mártir da igreja, o primeiro homem a ser morto por causa do Evangelho de Cristo. Mas o que me chama a atenção na vida de Estevão, amados, é a maneira em que ele é vocacionado e a maneira em que ele está trabalhando. Bom, para a igreja estava um pouco pesada, para os discípulos do Senhor estava um pouco difícil trabalhar, estar cuidando da obra de Deus. E houve questionamento acerca das viúvas e dos órfãos também. Então, o que acharam por bem eles fazer? Aqui, no versículo 6, amados. Então, disseram eles: olha, entre os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: olha, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, as qual constituímos sobre este importante negócio.
Interessante que muitos foram indicados, mas Estevão foi escolhido pelas suas características. Então eles disseram: olha, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E aí vai mencionar os outros nomes: Filipe, Procópio, Nicamor, Timão, Parnéias, Nicolau. Interessante, por que não mencionaram acerca dos outros homens a reputação deles? Estevão foi o único vocacionado em que mencionaram as qualidades de Estevão: um homem cheio do Espírito Santo, prudente. Então é Estevão esse cara. Estevão é o homem em que nós vamos chamar, vocacionar a ele. E a Bíblia diz, queridos, ainda no versículo 7, no versículo 8 a seguir: Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígio e grandes sinais dentre o povo. Interessante. Para que mesmo que Estevão foi vocacionado? Meu pastor, qual foi a vocação de Estevão? Fazer prodígios e sinais no meio do povo. Aleluia. Mas espera aí, ele foi separado para o ministério. Por que ele estava fazendo sinais e prodígios? Aleluia. Amados, Estevão é a característica de um homem em que fazia muito mais além do que a sua vocação. Estevão não estava limitado apenas no diaconado a servir a mesa, as viúvas e os órfãos. Não. Por quê? Porque Estevão teve um chamado em sua vida. E quem tem um chamado em sua vida, ele não vai fazer apenas aquilo que é vocacionado, porque o próprio Jesus disse: aquele que faz apenas aquilo que foi vocacionado é servo inútil. Foi Jesus que disse. E Estevão achou por bem não só apenas cuidar do seu ministério, mas fazer além para a obra de Deus. Estevão é um exemplo de pessoa que ocupava funções menores e realizava grandes coisas através do Senhor. Isso não impossibilitava Estevão de fazer coisas maiores. Ele podia ser limitado: não, eu sou apenas o diácono, o dever de orar e curar dos presbíteros, dos pastores. Mas quando nós entendemos que temos um chamado de Deus em nossa vida, nós agimos de forma diferente. Glória a Deus. Quando nós entendemos que temos um chamado em nossa vida, a nossa intenção é diferente, amados. Nós vamos ver o exemplo de Obadias em 1 Reis, capítulo 18, versículo 3. Era mordomo do rei. E olha que ele fez: ele guardou os profetas do Senhor. Ele fez além do que estava, além do seu chamado, da sua vocação. Era mordomo. Se nós formos observar a Bíblia também, a palavra do Senhor, Ebed-Meleque, um eunuco do rei, ele fez além das suas funções. Foi ele que foi falar com o rei, e então teve a ideia de poder tirar Jeremias lá do calabouço. Acerca também, se nós formos falar daqueles que tinham funções menores e realizariam grandes coisas, o que nós podemos dizer também acerca das parteiras, Cifra e Perá, que cuidaram dos filhos dos hebreus, quando foi vocacionado para que matasse as crianças. Ou seja, pessoas de funções pequenas, mas realizavam grandes coisas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia menciona que essas pessoas não ocupavam uma patente alta. Não. Eram pessoas que entendiam e tinham compreensão do chamado delas sobre a sua vida, meus amados. E nós vamos ver agora Estevão com a função de diácono, exercendo a função de evangelista. Ou seja, nós vamos ver, aleluia, Estevão com a função de diácono, agora fazendo muito mais além do que a sua função, aleluia, exigia dele. Glória a Deus. Nós temos um diácono aqui, que é o diácono Carlos. Se eu fosse mudar o nome dele, eu colocaria o nome dele de Estevão.
Eu vejo um exemplo de Estevão na vida do diácono Carlos. A esposa dele está aqui. E eu sempre, quando eu vejo ele ministrando na praça, atrás de almas para o reino, eu lembro desta passagem, a passagem de Estevão, o homem que foi vocacionado para o diaconado, mas estava fazendo a obra de Deus a muito mais além do que se exigia. Glória a Deus. Então, queridos, o diácono Estevão realizou grande obra, sinais e prodígios. E a Bíblia diz que, mesmo sendo um diácono, Estevão continuava a fazer a obra de Deus. E interessante que a Bíblia vai dizer que Estevão, ele estava de joelho, ele foi morto de joelhos. Olha que interessante que isso é bíblico, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que Estevão estava de joelho quando ele morreu, estava sendo apedrejado. Lá estava Estevão de joelhos, e a Bíblia diz que o Senhor se colocou de pé para recebê-lo. Não, você não entendeu, vou repetir de novo. Estevão estava de joelho, ele foi morto de joelhos, aleluia, e quando estava sendo apedrejado de joelhos, o Senhor se levantou do trono, se pôs de pé para recebê-lo. Glória a Deus. O que eu aprendo com isso? Que quando nós estamos de joelhos dobrados, o Senhor se levanta ao nosso favor. Não, eu vou falar de novo. Um joelho dobrado põe o Senhor de pé por nossa vida. Então continue andando de joelho, continue orando de joelho, continue perseverando de joelho, continue. É de joelho dobrado que nós vamos vencer, é de joelho dobrado que nós conseguiremos alcançar os nossos propósitos. Bendito seja o nome do Senhor. É a única forma em que nós fazemos o Senhor se colocar de pé perante, para nos receber, é de joelhos dobrados. Aleluia. É de joelhos dobrados, amados. Glória a Deus. Eu fiquei me perguntando, Estevão, o que esse homem tinha na vida dele, que estava pregando, estava sendo apredejado por amor à palavra do Senhor, e continuou pregando, estava exercendo o ministério de diácono, mas fazendo muito além do que se esperava o ministério do diaconato. O que eu aprendo com isso, meus amados? É o chamado que Deus tem na vida de cada um e da maneira que nós respondemos. E como é que você está respondendo o chamado de Deus sobre a sua vida, meu amado, minha amada, nessa noite? Como você está respondendo o chamado de Deus sobre a sua vida nessa noite? Porque Estevão não estava apenas cuidando dos órfãos, das viúvas, não. A Bíblia diz que ele estava fazendo além do que o ministério exigia dele. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Porque chamado, amados, não é o que você tem de Deus. Eu ouvi isso, guardei e me deu até uma mensagem. Chamado não é o quanto você tem de Deus, mas chamado é o quanto Deus tem de você. Não, vou repetir de novo. Chamado não é o quanto você tem de Deus, mas é o quanto Deus tem de você. Você pode pregar bonito, você pode cantar bonito, aleluia, mas o quanto você tem de Deus para oferecer para Ele? Apenas no louvor, apenas na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Estevão era diácono, mas tinha tanto de Deus, que ele estava oferecendo tudo que ele tinha de Deus, aleluia, para Deus. Oh, glória a Deus. Ele era cheio do Espírito Santo, sim, glória a Deus, ele tinha de Deus, aleluia. Mas o que Estevão, aleluia, tinha de Deus? Ele tinha um chamado, amados, em que ninguém podia tirar isso dele. Louvado seja o nome do Senhor. E chamado a isso é o quanto você tem
você tem para oferecer para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E tinha muito para oferecer para Deus. A Bíblia diz que ele continuava pregando, orando, fazendo sinais e prodígios. Ele não se limitava ao seu chamado, à sua vocação, mas ele fazia muito mais além. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Quando começa a observar que o chamado de Deus é importante em nossas vidas, é para nós apresentarmos o quanto nós temos de Deus, amados. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu lembro quando Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu povo, vai para um lugar para onde eu vou te mostrar. Abraão ouviu a voz de Deus. Ele então, ouvindo a voz de Deus, atentando a voz de Deus, Abraão saiu do meio da parentela, foi para o lugar aonde Deus mostrava para Abraão. E interessante que Abraão não tinha filhos, e Deus fez uma promessa para ele que dele, da sua semente, iria se estender uma grande nação. Aleluia. A Bíblia diz, queridos, que então da semente de Sara surgiu Isaque. Foi o Isaque, era tudo que Abraão tinha, meus amados. Oh, glória a Deus. Abraão tentou se precipitar, aleluia, tomando a sua serva Agar, e teve um filho por nome de Ismael. A Bíblia diz que esse moço cresceu, foi frecheiro, aleluia, foi próspero. Deus abençoou a Ismael. Meu Deus, não estava no script, mas vai sair agora, glória a Deus. É interessante que, eu já vou concluir a passagem de Abraão. Interessante que quando Deus chama a Agar e ao seu filho Ismael, a Bíblia diz que estava no deserto e ali habitou. O menino cresceu naquele lugar, o menino foi frecheiro naquele lugar. Mas peraí, foi frecheiro isso? E foi um bom frecheiro, sabe por quê? Aleluia, Ismael também tinha um chamado. E quando nós temos um chamado é diferente, engraçado, interessante. Não tinha, aleluia. Por que Ismael procurou se ocupar em ser frecheiro naquele lugar? Segundo os historiadores, haviam muitos ladrões sobre aquele lugar, em que estavam querendo tomar posse da herança do que Deus deu para sua mãe e seu filho Agar, que era o seu poço. Então, aleluia, Ismael teve que agir sobre aquele lugar. Ismael não escolheu ser frecheiro, aleluia, porque era a onda do momento. Opa, legal, eu vou ser frecheiro, está todo mundo sendo frecheiro, eu vou ser frecheiro naquele lugar. Não, a Bíblia diz que Ismael, aleluia, ele teve que desenvolver habilidades para defender a sua, aleluia, a sua herança, o que deu, da onde era a sua fonte, ou seja, da onde ele tirava o sustento. Então Ismael teve que agir, ou seja, através do seu chamado, ele desenvolveu habilidades para defender aquilo que era seu. Bendito seja o nome do Senhor. Você também tem que desenvolver habilidades para defender o que é seu. Pregue com ousadia, cante com ousadia, aleluia, ministre com ousadia, faça o que for tiver de ser feito, mas faça com ousadia, glória a Deus. Desenvolva habilidade para defender aquilo que Deus te deu. Aleluia, não vou repetir de novo. Desenvolva habilidade para defender aquilo que Deus te deu. Aleluia. Sabe abrir a boca e dar glória a Deus? Abra a boca, dê glória. Sabe cantar? Pega o hino da harpa, cante. Sabe pregar? Pega a palavra de Deus e começa a pregar. Glória a Deus. E Deus, da semente de Sara, Deus deu Isaque para Abraão. E Abraão era tudo que tinha, e Abraão mimava aquele menino, Abraão adorava Isaque, e era tudo que Isaque, tudo que, aleluia, Isaque, que era de Abraão, Deus deu. Glória a Deus. Aí Deus fala: peraí, eu sei que é tudo que Abraão tem é filho, então peraí, Abraão, capítulo 22, me dá o teu filho Isaque, Abraão.
leva ao monte Moriá e lá tu sacrifica ele como um sacrifício vivo. Mas quem tem o chamado entende, sabe quais são os planos de Deus, quais são os propósitos de Deus. E Abraão não tentou em negar, era tudo que ele tinha. Ele falou: pois bem, Senhor, eu darei, eu vou te dar tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é meu filho. Eu sei que daí é da onde vai surgir muitas nações, daí é onde o Senhor falou que ia fazer a promessa. Então, como eu sei que é tudo que eu tenho, eu vou te dar. E a Bíblia diz que Abraão levou, aleluia, Isaac para sacrificar. E a Bíblia diz que quando chega no Monte Moriá, meus amados, Abraão, entendendo o seu chamado, ele não negou e tentou sacrificar o filho, o único filho que ele tinha. Isso é chamado. Glória a Deus. Abraão agora vai tentar entregar o seu filho, quando Deus agora brada no meio do céu e fala: Abraão, não temas. Agora bem sei que tu temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho Isaac. Glória a Deus. Chamado, amados, é essa forma, é a maneira em que nós entendemos. O que eu entendo aqui, queridos, é que chamado, quando nós temos um chamado de Deus, nós não nos negamos a nos entregar o que nós temos, aleluia, para Deus. Quando nós temos um chamado, nós conhecemos a voz de Deus, aleluia. Chamado, meus amados, não é quando você apenas ouve, é quando você atende, meu amado. Não, olha, chamado não é quando você ouve, é quando você atende a voz de Deus. Um exemplo aqui, quando nós estávamos na escola, quando a professora fazia o chamado, fazia a chamada, ela mencionava pelo nome, Antônio, Maria, Valquíria, chamava pelo nome. E quando você ouvia o seu nome, o que você falava? Presente. Ou seja, você atendia ao chamado. Então o chamado não é apenas quando você ouve, mas quando você atende. Daniel, deixa Deus te usar aí. Toca alguma coisa aí, meus amados. Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, ouve o chamado de Deus aqui nessa noite. Será que você está ouvindo a voz de Deus? Aleluia. E quando a professora chamava fulano, beltrano, e você não respondia, você ficava com falta. Ou seja, a fila passava e ela continuava a chamada. Aleluia. Meu Deus. Por que Deus usa fulano? Por que Deus usa beltrano? A chamada já foi feita e você não atendeu. Aleluia. Você não deu nenhum sinal com a mão: Senhor, estou aqui. A chamada foi feita. Deus chamou pelo teu nome e você nem disse: Senhor, estou aqui presente. Aleluia. Glória a Deus. Samuel. Peraí. Não, está me chamando. Fala, Senhor. Não. Samuel. Fala, Senhor. 3 vezes. Na terceira vez ele conhecia a voz de Deus. Aí sabe o que ele falou? Quando chamares, diga: fala, Senhor. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Ele ouvia, mas quando ele atendeu foi diferente. Peraí. Aí quando ele atendeu o chamado: Senhor, fala que teu servo ouve. Opa. Aí foi diferente. Aí Deus começou a abrir o leque. Samuel, é assim, é dessa forma. Tu tem um chamado e já que você atendeu, olha isso que eu vou fazer na tua vida, é isso que eu vou fazer. Tu vai crescer no tempo. Aleluia, tu vai crescer. Olha, eu preciso substituir Eli e você é o sucessor. Samuel, você vai ser elegido como, você vai ser sacerdote, juiz e profeta, Samuel. Oh, aleluia. E foi esse o chamado em que Estevão compreendeu na sua vida, amados. Glória a Deus. Quando Estevão atendeu a voz de Deus, a Bíblia diz que então Estevão estava pregando a palavra do Senhor. E interessante que quando Estevão estava pregando a palavra de Deus,
A Bíblia diz que então se levantaram contra Estevão. Eles tentaram debater contra ele. Vamos tentar debater, mas não era sabedoria humana, não era a palavra de Estevão, era a palavra, era a sabedoria dos céus, era a palavra do alto. Oh, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos derrubar Estevão, vamos conseguir agora alcançar ele, aleluia. Mas quando perceberam que não havia forma nenhuma de pela palavra debater com a palavra, porque a sabedoria era do céu, bom, não tem jeito, é do céu a sabedoria. Então vamos deixar de lado, mas vamos fazer o seguinte: vamos pagar umas pessoas aqui para se levantar contra ele, falar que está blasfemando contra Moisés, contra a lei, contra Deus. Vamos fazer isso, vamos. E se levantaram, e Estevão foi ao júri. E quando Estevão estava falando acerca dos profetas, dos sacerdotes e tudo que acontecia desde o tempo de Moisés até o tempo presente, aleluia. E quando Estevão pregava, eles olhavam para Estevão e viam o rosto de Estevão como um rosto de, como viam um anjo. Eles não viam Estevão, eles viam a glória de Deus. Eles podiam ver o anjo na vista de Estevão, na face de Estevão. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu venho entender uma coisa, meus amados: o chamado de Deus é a dose forte dentro de nós. O chamado de Deus não pode separar-nos da presença do Senhor. O chamado de Deus serve para nos fortificar na presença do Senhor. Glória a Deus. O chamado de Deus é forte dentro de nós. Não é as pedras que vão nos fazer parar. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Gênesis capítulo 39, glória a Deus. Vocês sabem a história de José, e Deus mostrou a história, o chamado que ele tinha na vida de José. E a Bíblia diz que então José, quando teve o sonho do chamado que Deus tinha na sua vida, aleluia, eu vejo agora José alegre, contente, querendo compartilhar com seus irmãos, com seu pai. Pai, irmãos, nessa noite Deus, ele me deu um sonho, aleluia. Ele me mostrou que os molhos estavam ao redor de mim. 11 era o nome dos seus irmãos, aleluia, e eles se inclinavam para mim, aleluia. E depois Deus mostrou o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinando para ele, meus irmãos. E não demorou muito para que os irmãos se levantassem contra o chamado de Deus. Há certas coisas, amados, em que Deus nos fala em secreto, em oculto, e é para ficar em oculto, glória a Deus. Porque se fosse para falar ao público, Deus falava abertamente. Meu Deus, eu vou repetir de novo. Tem certa coisa que você recebe em oculto, fica para você, minha amada, meu lindo. Tem certas coisas que você recebe em oculto, fica para você. Eu sei que a euforia do momento você quer compartilhar, mas Deus se revelou em oculto, fica em oculto. Para de sair abrindo a boca por aí, você, Deus vai fazer. Se fosse para Deus divulgar, ele tomava um profeta aqui e pegava o microfone e falava: eu vou fazer isso, fazer aquilo e outro. Tem certas coisas que Deus faz. Eu não estou dizendo que Deus não faz, mas tem certas coisas que Deus revela em oculto, é para ficar entre você e Deus, e mais ninguém. Mais ninguém. E a Bíblia diz que então foi-se o moço alegre contar para os seus irmãos. E toda vez que ele chegava lá, vem o sonhador mó, ó, dizendo que vai ser rei, dizendo que ainda vai governar sobre nós. Queridos, a Bíblia diz que então enfurecia os seus irmãos, já não podia falar pacificadamente com os seus irmãos, com José, aleluia. A Bíblia diz que quando ele estava indo para atender os seus irmãos, sabe o que eles fizeram? Já sei. Ei, eu tive uma ideia aqui. O que? Vamos vender. Vamos pegar, vamos lançar dentro dessa cisterna. A Bíblia diz que lançaram José dentro da cisterna, venderam ele para a caravana de ismaelita. E o que me chama a atenção nessa
José estava, eu fico entendendo aqui o chamado de Deus na vida de José, e José também entende o chamado dele sobre a sua vida. Os irmãos venderam ele, era contra ele, os irmãos já nem falavam com ele, porque a Bíblia diz que José ia falar com seus irmãos, e os seus irmãos já não tinham mais paciência de falar com ele. Ei, lá veio o sonhador. Ou seja, os irmãos viraram a cara para José, mas quem tem um chamado é diferente. Viraram a cara para mim, mas eu vou continuar falando com ele. Viraram, deixaram de falar comigo, mas eu vou continuar falando com ela, porque o meu chamado é diferente. Eu tenho um chamado. Quem tem um chamado é diferente. Quem tem um chamado não age da mesma maneira que as pessoas agem conosco. Vira a cara, para de falar, não manda uma mensagem, não. Quem tem chamado é diferente, amado. Você tem um chamado, meu querido, então age diferente. Mostra que o teu chamado, mostra que você tem um chamado de Deus, mostra que você tem Deus na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. José simplesmente não teve um ataque de pelanca. Não quer mais falar comigo, também não quero nem falar com eles. Aleluia. A Bíblia diz que quando José teve o primeiro sonho, ainda contou o segundo. Estava nem aí. Aleluia. José não se impôs no lugarzinho dele e falou: não quer falar comigo, problema deles. Quem está perdendo é ele. Não. José falava com seus irmãos. A Bíblia diz que José estava lá dentro da cisterna e chamando o nome dos seus irmãos Rúben, chamando o nome dos seus irmãos Naphtali. Aleluia. A Bíblia diz que eles venderam, quando tiraram José, parece que eu vejo agora José alegre e contente. Meus irmãos vão me tirar, eles estavam brincando comigo, e agora ele é vendido para uma caravana de ismaelita, e lá no mercado de escravo, eu fico imaginando aqui na minha mente nervosa, José lá dentro daquele onde tinha bastante escravos. Eu tenho um chamado, eu fui vendido, eu estou aqui agora como escravo, mas eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado em minha vida, glória a Deus. A Bíblia diz que Potifar achou graça nos olhos de José, levou ele para casa. Capítulo 39, versículo 2 e 3, a Bíblia diz que lá na casa de Potifar, aonde José estava, ele foi varão próspero, porque Deus era com ele. Aquele que tem um chamado, Deus faz prosperar onde colocar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Não importa onde você está, você tem um chamado. Aonde você está, você vai florescer. Floresça onde você está, porque você tem um chamado. Aleluia. Glória a Deus. Mas não parou por aí. José tinha um chamado na sua vida. O diabo não se contentou. Agora eu vou derrubar José, eu vou fazer ele cair, eu vou fazer ele pecar. E a Bíblia diz que então a mulher tentou José. Entre quatro paredes não tinha ninguém, somente ele e a mulher de Potifar. Mas quem tem um chamado não se vende para o pecado. Eu vou falar mais abertamente: quem tem um chamado não se vende pelo adultério. Quem tem um chamado não se vende para a fornicação. Quem tem um chamado não se vende para intimidade. Quem tem um chamado não se vende por nosso corpo. Eu vou falar isso com os olhos abertos. Quem tem um chamado não expõe o seu corpo, aleluia, para a sociedade ver. Aleluia, você é assistida pelos anjos e por Deus. Aleluia. Aleluia. Você não precisa se expor, aleluia, para ganhar curtida. Você já é assistida perante Deus e os anjos que estão no céu. Aleluia. Já ganhou muito mais que curtida. Ganhou o céu. Levante a sua mão e adora o nome do Senhor. Você tem um chamado. Você tem um chamado, jovem. Você tem um chamado, adolescente. Você tem um chamado, meu irmão. Você tem um chamado, minha irmã. Quem tem um chamado não se vende. Oh, glória a Deus. Quem tem um chamado não se troca. Aleluia.
Ele poderia se entregar para a mulher assim, não tinha ninguém ali, era só ele e Deus, mas Deus estava vendo. Eu vou repetir agora o jargão que meu pastor fala: o teu chamado é maior do que o teu pecado. Oh, glória a Deus. O teu chamado é maior que o teu pecado. Glória a Deus. Aleluia. O que Deus tem preparado para a tua vida é muito mais além que a tua mente possa alcançar. O que Deus tem preparado para ti é muito mais além que os homens possam imaginar. O que Deus tem preparado para você é muito mais além que você possa alcançar. Bendito seja o nome do Senhor. Levante a sua mão ao céu e diga: eu tenho chamado, e o pecado não vai me vencer, porque o meu chamado é maior que o meu pecado. O meu chamado é maior que o meu pecado. Aleluia. Glória a Deus. Meu Senhor da glória, bendito seja o nome do Senhor. Eu vejo o diabo se andando aqui na vida de uma pessoa, presta bem atenção, não é aqui nesse lugar, e ele está fazendo de tudo para você cair, mas o teu chamado é maior. Lembra-te do que Deus tem preparado para você. Lembra no dia 11 de setembro que Deus tem falado contigo aqui nessa noite. Que chamado não é quando você ouve, mas sim quando você atende. Então atenta a voz de Deus aqui nessa noite. Não se entregue, não se renda, não se renda. Louvado seja Deus. E foi José, foi para lá dentro do calabouço, dentro da prisão. E interessante que quando José estava, em todos os momentos, em nenhum momento eu vi José abrir a boca e falar: eu estou aqui por causa dos meus irmãos. Não. Parece até que eu estou vendo, glória a Deus, José lá dentro do calabouço, esfregando o chão. Eu estou aqui por causa do chamado. Mas quem tem o chamado é assim mesmo. Obrigado, Deus. Eu estou aqui nessa empresa, na parte superior, mas eu vou estar sentado lá dentro, ó. Eu vou estar sentado lá na mesa do diretor ainda, porque o meu chamado é isso. Eu estou aqui por baixo, porque é meu chamado. Aleluia. Quem tem um chamado começa aqui por baixo, ó. Começa por baixo, depois vai subindo, subindo, subindo. Aleluia. Não abre a boca para reclamar não, meu santo, ó meu santo. Não abre a boca para reclamar não, é porque você tem um chamado. Você até agora não entendeu e nem está entendendo, mas é por causa do chamado. O propósito de tudo isso que está acontecendo na sua vida é por causa do chamado. Glória a Deus. O teu chamado é maior. Glória a Deus. E nem só o momento de José, eu estou aqui por causa dos meus irmãos. Não, ele entendeu, é por causa do chamado. Meus irmãos só me fizeram um favor. Aleluia. Meus irmãos só contribuíram com o meu chamado. Glória a Deus. Eles não sabiam, mas estavam me fazendo um favor, porque eu já tinha chamado. Eles apenas deram um empurrão. Aleluia. Me venderam, caravana de ismaelita, fui parar lá no mercado de escravo. Potifar, aleluia, que é braço direito do rei, me viu, me colocou aqui, e agora estou eu aqui dentro do calabouço, mas é por causa do chamado. Glória a Deus. O chamado é isso, meus amados. E tudo que José fazia, Deus prosperava. Sabe por quê? José compreendeu o chamado dele sobre a sua vida. José entendeu que ele tinha um chamado na sua vida. Então tudo que José fazia, ele fazia com excelência. Então tudo que você for fazer para o Senhor, faça com excelência. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor na tua empresa. Dê o teu melhor na tua casa. Dê o teu melhor na casa de Deus. Faça o teu melhor para o Senhor. Mas eu não estou sendo visto. Você não precisa ser visto. Você não precisa ser vista, aleluia. Deus está te assistindo. É Deus que vai te levantar. Mas o pastor não me vê aqui. Eu estou fazendo, mas o homem não me vê. O pastor não me vê. Ninguém me vê. Deus está te vendo, glória a Deus. Faça o teu chamado. Não se limite a fazer apenas a tua vocação. Faça além ainda. Muito mais além, oh glória.
Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que então José foi varão próspero, Deus prosperou. Ele foi um varão próspero naquele lugar, até o dia que houve a oportunidade para ele ser governador. Uma profissão que nunca existiu. Isso é chamado. Você não está entendendo, é chamado. Chamado é isso. Deus vai abrir uma porta dentro de outra porta. Mas irmão, não tem essa função não. Mas Deus vai fazer o diretor escrever. Vamos fazer uma função nova para o meu servo aqui. Aleluia. Vamos fazer uma função nova para o meu servo aqui, porque eu vi algo diferente na vida dele. Eu vi algo sobrenatural na vida dele. Então vamos pôr ele nessa função aqui, ó. Vamos pôr ela nessa função aqui. Mas não tem essa função aqui. Eu já consultei a CLT. Então coloca aí, vai ter agora, a partir de hoje, nessa empresa, vai ser decretada essa função para minha serva, para o meu servo. Se eu fosse você, já levantava a mão e recebia esta profecia. Deus vai criar estratégia onde não tem. Ele vai abrir porta dentro de outra porta. Ou seja, Deus vai exaltar o teu nome naquele lugar. Se eu fosse você, levantava a mão e adorava o nome do Senhor. Compreenda o chamado de Deus sobre a sua vida. Chamado não é fácil, é dolorido. As pessoas vão te negar, vão te rejeitar, vão te atirar pedras, mas é assim mesmo. Chamado é assim mesmo, minha querida. E lá continuava Estevão pregando a palavra do Senhor. Atiraram pedra no Estevão, presbítero Antônio. Sim. A árvore, as pessoas só atiram pedra em árvore que dá fruta, amada. Glória a Deus. Mas vamos apedrejar Estevão, que vamos matar ele, vamos. E interessante que todos que têm o chamado, aleluia, têm a visão de Deus. Glória a Deus. Estevão estava sendo apedrejado, estava vendo os céus abertos. Aleluia. Deus chama Isaías para, Deus convoca Isaías. Isaías tem um chamado. E olha que a Bíblia diz no capítulo 6. Isaías estava no templo e viu os céus abertos, e viu o Senhor assentado no alto sublime trono. Aleluia. Todos que têm um chamado têm visão de Deus. Jeremias teve um chamado de Deus e não estava entendendo. Senhor, eu não sei falar, ainda sou uma criança, Jeremias. Eu tenho um chamado desde o ventre da tua mãe, Jeremias, e as nações te têm por herança, Jeremias. Aleluia. O que tu vês, Jeremias, uma vara de amendoeira. Aleluia. Todos que têm o chamado de Deus têm uma visão daquilo que Deus vai fazer. José, Deus deu uma visão para ele em que Deus iria fazer sobre a vida dele. Eu tenho certeza que Deus vai abrir a visão de muitos aqui para entender e compreender o chamado, a visão de Deus. Aleluia, sobre a tua vida, sobre o chamado que Deus tem sobre a tua vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deus vai abrir a visão espiritual aqui de muitos, aqui nesse lugar, para entender que o chamado é dolorido, o chamado tem rejeição, o chamado tem pessoas que vão se virar contra você, o chamado tem pessoas que não vão te aplaudir, tem pessoas que não vão te aceitar, mas é o chamado. E aí, meu querido, minha querida, está disposto e disposta, aleluia, a continuar o chamado de Deus? Deus nessa noite está tratando aqui no particular com alguém em que deixou o chamado de lado. Aleluia. Eu não vou mais pregar, eu não vou mais cantar, meu chamado é para ficar aqui sentado no banco? Não. Chamado de banco é prego, madeira e cola. Aleluia. Você não foi chamada para ficar sentada aí, simplesmente vendo aqui os ministros pregar, não. Deus te chamou para que você estivesse aqui também, pregando a palavra de Deus. Deus te chamou para que você estivesse aqui também, aleluia, adorando o nome dEle. Aleluia. O chamado de Deus é isso, amados. E tem pessoas que têm o chamado de Deus, meu pastor,
e não entende. Obrigado, Senhor. Êxodo, você pode até abrir a sua Bíblia aí, capítulo 17, versículo 11. A Bíblia diz que o que acontecia que quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando ele baixava a mão, Abimeleque prevalecia. Moisés, ele tinha o chamado de Deus também na sua vida, e interessante que ele tinha de Deus. Chamado não é o quanto você tem de Deus, mas sim o quanto Deus tem de você. E estava lá Moisés: Senhor, abençoa Israel, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, ajuda Israel. E depois teve um momento que Moisés cansou de orar, aí baixava a mão. Aí Arão e Hur estava lá. Ele tem um chamado, ele tem de Deus, e ele não sabe. Peraí, vem cá. Moisés está aqui, ó. Puseram Moisés assentado, um segurou nas mãos, pastor, segurou na mão. Outros seguraram na outra mão e ficaram. E Moisés, sem entender nada, continuou orando. Mas espera aí, não estou entendendo. Pode baixar, Deus te abençoe. Ele tinha de Deus e não sabia. Enquanto estava com a mão levantada, estava Israel prevalecendo. E as pessoas que estavam em volta dele, apenas Arão e Hur perceberam isso. Ele tem de Deus, ele tem um chamado e tem de Deus, e ele não sabe quanto que ele tem de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Enquanto tiver uma mão levantada lá dentro da tua casa, a tua casa não vai ser livre de Satanás. Enquanto tua mão estiver levantada por intercessão, aquele filho não vai perecer. Enquanto a tua mão estiver levantada, Deus vai ter misericórdia e vai continuar livrando a minha vida. Enquanto a tua mão estiver levantada, nada vai voltar sobre a tua casa. Não estou vendo você levantar a mão. Enquanto a tua mão estiver levantada, nada vai voltar dentro da tua casa. Enquanto a tua mão estiver levantada, nada vai voltar para os teus filhos. Aleluia. Você não sabe disso. Aleluia. Mas enquanto você estiver orando com a mão levantada, aleluia, a providência vai estar chegando lá dentro da tua casa. Aleluia. Minha querida, você que está encostada na parede, levanta a mão. Eu esqueci seu nome. Raquel. Enquanto a tua mão estiver levantada, Raquel, o teu casamento vai durar até a vida do Senhor. Obrigado, Deus. E alguém virou para você e falou: para que casar, mulher? Eu conheço tanta pessoa que depois que casou, separou. Mas enquanto essa mão estiver levantada aí, o teu casamento vai permanecer até a vida do Senhor. Enquanto essa mão estiver levantada aí, toda a investida do inimigo contra a tua casa, contra o teu casamento, contra as suas filhas, frente alto usou alguém para te abater, mas receba esta palavra nessa noite. Enquanto essas mãos estiverem levantadas, toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerão. Assim diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, já passei aqui do meu horário. Glória a Deus. Então Moisés tinha de Deus e não sabia, mas quem percebeu, ajudou Moisés a levantar as mãos. E o Espírito Santo nessa noite está te ajudando a continuar com as mãos levantadas. Aleluia. O Espírito Santo de Deus nessa noite está trabalhando aqui sobre a tua vida. Aleluia. Quem pensou em desistir, em parar, largar tudo, a continuar com as mãos levantadas. Porque chamado é assim mesmo. Chamado é dolorido. Chamado, há momentos que nós pensamos que vamos parar, vai ter que renunciar tudo. Não. E alguém até cobrou para você, alguém chegou de você e falou: ora por mim. Você disse: Senhor, eu
estou numa situação tão difícil. Tu coloca a pessoa na minha vida para pedir oração, Senhor. É porque o chamado é assim, minha querida. Eu não vou prolongar aqui chamando, você sabe. Chamado é assim mesmo. Glória a Deus. Porque alguém viu em você, viu o quanto você tem de Deus. Então tu está entendendo nessa noite? Aleluia. O quanto tu tem de Deus, que alguém chegou pedindo, e Deus sempre coloca a pessoa na tua frente. Ora por mim. Dá para orar por mim? E na situação que você está, tu fala, Senhor, eu que estou precisando de oração. Mas chamada é assim. Alguém está vendo algo dentro de você e que vai causar efeito na vida dela. Então continue abrindo a tua boca, continue orando, porque eu vejo Deus trabalhando. Amém? Glória a Deus. Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe nessa noite. Eu já quero agradecer aqui a minha oportunidade. Então receba esta palavra nessa noite. Chamado não é o quanto você tem de Deus, mas chamado é o quanto Deus tem de você. Chamado não é quando, é quando você atende. Chamado não é quando você ouve, mas sim quando você atende. Veja que Deus fez na vida de Samuel, de Estevão. Aleluia. Quando ouviu o chamado de Deus, não se abateu pelo que aconteceu na sua vida. Pelo contrário, mesmo sendo apedrejado, continuou pregando a palavra, porque ele tinha um chamado de Deus em sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe. Quero saber nessa noite, se tem alguém que ouviu a voz de Deus, aleluia, e quer atender a voz de Deus aqui nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Cristo? Você já ouviu a voz de Deus muitas vezes, mas chamado não é quando você ouve, mas quando você atende. É quando você diz presente. Tem alguém nessa noite aqui? Eu quero insistir aqui nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de se entregar a Cristo? Levante sua mão, eu quero orar por você. Ah, mas se eu for aí na frente, eu não tenho vergonha. Eu vou aí te buscar, eu desço daqui e vou te buscar. Dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você que queira nessa noite ouvir, atender o chamado de Deus sobre a sua vida. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, aleluia, foi apedrejado, parou, desistiu. Tem alguém aqui nessa noite? Aí na galeria, tem alguém? Os amados, fiquem em intercessão. Tem alguém aqui nessa noite? Eu sei que tem alguém aqui. Glória a Deus. Eu vou perguntar mais uma vez. Você que ouviu a voz de Deus e hoje quer atender, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Você que quer aceitar a Cristo nessa noite como o único e suficiente Salvador da sua alma, tem alguém? Eu quero orar por você nessa noite. Olha, chamado, quando você entende o chamado, você não olha para a direita e nem para a esquerda. José poderia ter desistido de tudo, mas ele sabia que tinha um chamado dele na sua vida. Tem alguém? Não tem? Que Deus em Cristo vos abençoe. A palavra está com o meu pastor. Deus abençoe. Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Deus seja dada toda glória, louvor e majestade pela vida do presbítero Antônio, por tudo que Deus fez esta noite aqui. Amém? Deus abençoe todas as